Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Henrique para mais uma aula de biologia. O assunto é bioenergética, fermentações. Hoje a gente está continuando um assunto que a gente começou algumas aulas atrás, falando da bioenergética, dos seus fundamentos, e também a gente, para quem acompanha aqui os vídeos ou para quem acompanha meu canal, já viu que nós temos já o vídeo de fermentação lática. E o assunto de hoje, deste vídeo aqui, é fermentação alcoólica. Então vem comigo para mais essa aula de biologia. Bem, pessoal, então o assunto de hoje trata de uma outra fermentação, né? Além da lática, nós temos a alcoólica, também super importante para você enfrentar algumas questões aí do Enem, do vestibular. Talvez essa fermentação caia até mais do que a lática nos exames. Então vem comigo, até pelas suas aplicações, tá? Então vem comigo para a gente entender a fermentação alcoólica. Mas para isso, deixa eu avisar uma coisa para você. Seria muito interessante que você já tenha assistido a fermentação lática. O outro vídeo tá aí no meu canal, tá facinho aí para você, porque os processos básicos das duas fermentações são os mesmos. Então, muita coisa que eu vou falar aqui de forma mais enxuta, mais resumida, eu falei com detalhes lá. Então, recomendo que você assista a fermentação lática para depois vir para cá assistir a nossa fermentação alcoólica, tudo bem? Mas para quem já está aqui, vamos falar de fermentação alcoólica. E, como eu disse, o que diferencia uma fermentação da outra? Basicamente apenas o resultado final, o que acontece lá no fim, porque o começo de ambas as fermentações é igual. Sempre toda fermentação, primeiro, não usa oxigênio. Vamos lembrar disso. Nenhuma fermentação utiliza oxigênio, diferente da respiração. As fermentações são processos simples. As fermentações acontecem independentemente da mitocôndria. Tá? As fermentações acontecem no hialoplasma da célula. As fermentações são processos mais primitivos, justamente por serem mais simples, acreditamos que tenham sido os primeiros processos de obtenção de energia. Vamos lembrar que as fermentações, assim como a respiração, servem para quê? Para obter energia na forma de ATP. E por último, toda fermentação começa com um processo chamado glicólise, pessoal. Então tá lá, ó. E é com ele que a gente vai começar falando aí. Vamos começar, obviamente, do começo, tá? E é por isso que eu digo, essa glicólise eu já expliquei com muitos detalhes no vídeo de fermentação lática. Então, como eu disse, se você der uma olhadinha lá, fica fácil, a gente vai até mais rápido aqui. Então vem comigo. A glicólise é um processo, não é uma reação, são várias reações. É um processo de 9 reações químicas. E você, estudante do ensino médio, não tem que saber todas elas. Talvez, se você é do ensino superior e caiu de paraquedas nessa aula, não é perdida, continua assistindo. Não é aula para o ensino superior, mas continua assistindo aqui, porque pode te servir para ter uma ideia geral do básico da coisa aí. Então, fique à vontade, sente-se aí confortavelmente na sua cadeira e assista aí. Para quem é do ensino superior, vai ter que saber todas as etapas, todos os intermediários, cada setinha aqui é uma reação, representa uma reação do processo. Mas para você do ensino médio, meu aluno que está me assistindo agora, eu queria que você soubesse que você não precisa saber todas as etapas. O básico, você precisa saber que a glicólise significa lise, quebra, glico da glicose, tá? Ou seja, é pegar o nosso combustível, né, aquilo que nos vai fornecer energia, desmontar, quebrar esse combustível em duas partes, rachar ele no meio aqui, ó. Que é o que acontece, ó. Durante a glicólise, eu racho a glicose em duas metades, ó, tá? Por que se faz isso? Porque ao romper a ligação ou as ligações da glicose, se libera energia para formar o ATP que você tanto quer. Tá? Então, faz um cálculo, uma conta aqui comigo, ó. Glicose tem quantos carbonos? Olha a fórmula molecular aqui da glicose. C6H12O6. Essa é a fórmula molecular da glicose. Cada bolinha amarela é um carbono. Por isso que são, conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas amarelas, mostrando cada um dos carbonos da glicose. Ao longo do processo de glicólise, veja que separa em dois, porque nesse momento aqui ocorre uma separação, uma quebra da molécula, tá? Resultando em duas menores. Ou seja, eu tenho uma molécula de 6 glicoses, tá? Perdão, 6 carbonos, que é a glicose.
Dividir em duas metades, quanto vai ter cada metade? Joãozinho tinha 6 laranjas, deu metade para o Pedrinho, metade para a Mariazinha. Quantas laranjas Pedrinho e Mariazinha tem cada um? Então, se eu pego a glicose, e separo em duas metades, cada metade vai ter 3 carbonos, porque 3 com outros 3 vai dar 6, original da glicose. Então, basicamente, a glicólise é isso, é a quebra da glicose em duas metades. Cada uma dessas metades recebe um nome. Essa molécula, agora que se formou, se chama ácido pirúvico, tá? É uma molécula de 3 carbonos. Tem uma fórmula muito louca aqui, que é a fórmula oficial dele na química orgânica, mas vamos simplificar, C3H4O3. É a fórmula do ácido pirúvico, ok? Agora, outras coisas acontecem durante o processo e nos chamam a atenção. A primeira é que, para começar o processo, para começar a glicólise, vamos lembrar, quem já assistiu outro vídeo, eu tenho que investir, colocar energia, ou seja, eu tenho que colocar 2 ATPs aqui no processo, eu gasto. E o aluno tem aquela visão, mas a glicólise não era para ganhar ATP? Sim, ela é para ganhar ATP, mas no começo você gasta para depois ganhar mais. Lembra que eu falei no último vídeo? Você dá 2 passos para trás para poder depois andar 4. Então, olha aqui, gastei 2 ATPs, Quando você gasta o ATP, a energia do ATP fica aqui e ele vira o ADP mais P, que é menos energético. Lembra da aula de fundamentos de bioenergética, antes ainda, tá? Só que depois você recarrega esses ADPs mais P's aqui, que voltam a virar ATPs, cheio de energia. Olha os rainhos aqui em volta, cheio de energia, carregados. Olha quantos ATPs eu ganho no final, 1, 2 aqui em cima, a mesma coisa acontece aqui embaixo, porque são 2 caminhos iguais. 1, 2 aqui embaixo. Então eu ganho no total 4 ATPs. Porém, se eu descontar os 2 que eu perdi, o rendimento líquido da glicólise é de 2 ATPs. Afinal, 2 menos 2, perdi 2, mais 4, 4 positivo com 2 negativo, eu tenho um ganho líquido de 2 ATPs. Então, é esse tanto de energia que a glicólise ou que a fermentação como um todo me rende, tá? 2 ATPs, não se esqueça. Outra coisa que acontece aqui ao longo do processo é que o ácido pirúvico, olha a fórmula dele, C3H4O3. O de baixo é igual, porque ácido pirúvico também, C3H4O3. Se você pensar assim, os 2 ácidos pirúvicos é equivalente a uma glicose, Porque uma glicose rachou em 2, dá 2 ácidos pirúvicos. Vamos somar os 2 ácidos pirúvicos para ver se dá uma glicose, fazer o caminho inverso? Vamos ver, C3H4O3 mais, ou vezes 2, C3H4O3 vai dar glicose? C6H12O6, vamos ver? 3 carbonos com 3 carbonos, 3 com 3, 6. C6, opa, a glicose é C6, de carbono tá beleza. O3 com O3, 3 com 3, 6. Oxigênio bateu. Agora vamos ver o hidrogênio. 4 com 4, você já viu que dá 8. E na glicose eu tinha quantos hidrogênios? 12 hidrogênios. Professor, eles desapareceram, beleza. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Eles não evaporaram, não saíram, não desapareceram. Eles estão em algum lugar. Cadê os 4 hidrogênios que estão faltando? Tinha 12, aqui nós temos 4 mais 4, 8. Cadê? Para 12, 8. Para 12 faltam 4. Cadê os 4 hidrogênios? E é lógico, você está com a lousa já toda feita aí na sua frente, você já está vendo aqui, Durante o processo de glicólise, numa dessas reações aqui, na verdade, na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta reação, saem os hidrogênios. Saem 2 hidrogênios de um lado, 2 do outro, 2 com 2, são os 4 que estão faltando aqui. Tudo bem? E aqui que vem o pulo do gato, gente. É aqui que vai vir a parte que diferencia
essa fermentação alcoólica da anterior, que é a fermentação lática. Pois bem, não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que os hidrogênios não podem ficar sozinhos. São como crianças levadas, crianças travessas em público, tá? Tem que estar sempre os pais cuidando. Pois bem, pessoal, quem são os pais que cuidam dos hidrogênios que não podem ficar soltos na célula, não podem ficar livres, que vão danificar a célula? É aquele NAD, né? Nicotinamida, para quem não lembra, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, tá? Derivado da vitamina B3, certo? A niacina. Pois bem, pessoal, então o NAD, ele vai pegar os hidrogênios livres e virar NADH2, certo? Ou NADH mais H+, como você observa na sua literatura aí, principalmente quem é do ensino superior, né? Pois bem, mas vamos colocar aqui para facilitar os cálculos NADH2, ok? Pegou. Só que o NAD não pode ficar com esses hidrogênios para sempre, porque o NAD é reutilizável. Ele vai servir para pegar outros hidrogênios de outras glicólises que vão ocorrer. Não vai acontecer só essa glicólise uma vez na vida, não. Glicólise acontece a todo momento. Então, esse NADH2 e esse aqui embaixo, que pegou os hidrogênios aqui, vai ter que descarregar esses hidrogênios em alguém. E se você assistiu a aula de fermentação lática, você ia lembrar muito bem que esse NADH2 ia descarregar seus hidrogênios e voltar a ser NAD justamente no ácido pirúvico. O ácido pirúvico ia se tornar ácido lático e ia terminar a fermentação. Mas nós não estamos agora falando de fermentação lática. Nós estamos falando de fermentação alcoólica, que tem um detalhezinho, é um tiquinho diferente. Qual vai ser a diferença aqui? A diferença é que o NADH2 não vai descarregar os seus hidrogênios no ácido pirúvico. Vai descarregar em outro que vem depois do ácido pirúvico. Quem? Na fermentação alcoólica, que é o que eu vou mostrar a partir de agora, nós temos uma etapa a mais, porque os organismos que fazem fermentação alcoólica não são os mesmos que fazem a lática. E os organismos que fazem fermentação alcoólica, geralmente fungos e até alguns vegetais, têm uma enzima a mais, que faz uma reação química a mais. Então a fermentação alcoólica é um pouquinho maior que a fermentação lática, tá? Tem uma reação a mais do que a lática, então ela vai ficar um pouco diferente. Então vem comigo para ver qual vai ser a diferença da fermentação alcoólica para a lática. Então, pessoal, a questão aqui vai ser o seguinte: antes do NADH2 descarregar seus hidrogênios, vamos ter que ter uma reação. Essa reação vai ser essa daqui, ó. O ácido pirúvico vai se transformar nessa molécula chamada, olha só, acetaldeído. Para quem já está vendo química orgânica, isso aqui é um aldeído, né? Quem não está, não se assusta, tá bom? Isso aqui é um aldeído, tanto faz, em cima ou embaixo, é o acetaldeído, tá? Pois bem, olha a fórmula do acetaldeído, ó, C2H4O, tá? Agora veja só, o ácido pirúvico tem 3 carbonos. De ácido pirúvico para acetaldeído, olha só, aqui eram 3 bolinhas, agora são só 2 bolinhas. Significa que o acetaldeído só tem 2 carbonos, ó. 3 contra 2. Para onde foi o carbono? O Lavoisier deixa desaparecer? Não, a lei de Lavoisier diz que nada desaparece do nada assim, né? Então, pessoal, veja só. C2H4, os hidrogênios estão iguais e O eu tenho menos, ó, aqui eu tenho 1 oxigênio e aqui eu tenho 3 oxigênios. Então, pessoal, foi embora de ácido pirúvico para acetaldeído, foi embora 1 carbono e 2 oxigênios, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, foi embora 1 carbono, ó, C3 para C2, diminuiu, e 2 oxigênios, de O3 diminuiu para O1, que é O, né? Então, 1 carbono com 2 oxigênios é uma molécula
CO2, que a gente chama de dióxido de carbono ou simplesmente gás carbônico. Olha ele aqui, ó. Tá certo, pessoal? Aqui embaixo, a mesma coisa. Sai um CO2. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma, atenção para esse nome, uma descarboxilação. Nossa, que nome difícil. Não, fique tranquilo, ó, pensa, ó, descarboxilação. O que é desfazer? Né? É você tirar alguma coisa, né? Descarboxilação, né? É o contrário, é o contrário de alguma coisa. Uma carboxilação é você colocar carbono, carboxilar. E descarboxilar é tirar carbonos. Então, ou seja, você tirou o carbono aqui do ácido pirúvico, né? Por uma enzima chamada piruvato, vem de ácido pirúvico, descarboxilase, é o nome da enzima, tá? Então, essa enzima aqui, a piruvato descarboxilase, promove a retirada de um carbono, que vai junto 2 oxigênios, ou seja, sai 2 moléculas de gás carbônico aqui, nessa etapa do processo, transformando o ácido pirúvico em acetaldeído. Tudo bem? Alguns organismos têm a enzima piruvato descarboxilase, por isso que tem essa etapa. E aí fazem a fermentação alcoólica. Outros organismos não têm a enzima piruvato descarboxilase, então não fazem essa etapa, aí é um pouco mais simples, aí é a fermentação lática que vocês viram no vídeo anterior. Nós, por exemplo, nós temos ou não temos a enzima piruvato descarboxilase? Né? Essa enzima aqui, desse jeito, nós não temos, tá? Exatamente essa enzima. Então a gente não pode fazer fermentação alcoólica. Você ficou tristinho aí, né? Você ficou decepcionado. Puxa, queria fazer fermentação alcoólica nas minhas células, ia gastar menos dinheiro. Você não. O adolescente aí do ensino médio nem sabe o que é álcool ainda. Espero que continue por muito tempo sem saber. Mas você do ensino superior já deve estar pensando, poxa, eu poderia fazer fermentação alcoólica. Não, Deus não dá asa para cobra, né? Então volta lá, vem comigo, pessoal. Então, nós não temos essa enzima. Mas quem que tem? Quem que é o sortudo que tem essa enzima? São, como disse, na maioria dos fungos e até alguns vegetais, algumas bactérias, tá? Mas vamos concentrar nos fungos, né? São os principais organismos que fazem esse processo. Então, pessoal, saiu o gás carbônico, agora o ácido pirúvico se transformou em acetaldeído. Agora sim, é hora do NADH2 descarregar os seus hidrogênios no acetaldeído. Então, vem lá pegar aqui, ó, o NADH2 com o seu hidrogênio. Depois que formou o acetaldeído, ele vem e descarrega os seus hidrogênios, seus 2 hidrogênios no acetaldeído, voltando a se tornar um NAD, certo? Mesma coisa com o outro aqui, ó. O outro aqui, ó, também vai descarregar seus hidrogênios no acetaldeído e vai voltar a ser NAD. Tá? Esse NAD vai voltar lá no começo para continuar fazendo o papel dele, que é pegar outros hidrogênios de outras glicólises que vão ocorrer posteriormente. Esse aqui é a mesma coisa. Ele vai voltar lá no começo para ser reciclado. O NAD, eu não disse que é derivado da vitamina B3, que é a niacina, né, ou nicotinamida? Pois bem, pessoal, por que a gente precisa de tão pouca vitamina B3 por dia? A gente precisa de microgramas, né? Precisa, mas é pouquinho. Por quê? Porque o nosso organismo vai reciclando o que tem, então não precisa ficar gastando tanto, tá? Ele pode ser reciclado para fazer mais vezes. E olha que interessante, quando o NAD descarrega os seus hidrogênios no acetaldeído, ele tinha 2 hidrogênios, vai ser um acetaldeído com 2 hidrogênios a mais. Você já pode prever qual vai ser a fórmula dessa molécula. Se o acetaldeído sem os hidrogênios do NAD é C2H4O, com os hidrogênios do NAD vai ser C2H6O.
e aí ele já deixa de ser acetaldeído e vira o etanol, C2H6O, ou a fórmula oficial dele na química orgânica, para demonstrar que é um álcool, etanol, ou álcool etílico, né? É um álcool comum de combustível, né? Ou álcool de limpeza das bebidas alcoólicas, C2H5OH. É a mesma coisa, C2H6O. Vai acontecer a mesma coisa dos dois lados. Então, a partir de uma única glicose lá no começo, nós vamos ter dois etanóis, certo? Pois bem, então, Ricardo, vamos mostrar para o pessoal aí um panorama geral do processo, mais uma vez, vamos tentar aí, né? Então, tá aí, ó, desde lá da glicose, acontecendo tudo isso até eu ter os dois etanóis, as duas moléculas de álcool, tá? Pessoal, vê aí o passo a passo, certo? Lembrando que durante esse processo eu ganho 2 ATPs de lucro líquido e sai também 2 moléculas de gás carbônico. Então vamos ver o resumão do processo aqui comigo para a reta final dessa aula. Para a reta final dessa aula, aqui está o resumão da fermentação alcoólica. Na verdade, aqui é a equação geral, bem resumida do processo, com o reagente, que é o combustível, que é a glicose, e os produtos. Vamos conferir quem são eles? Então vamos lá. Glicose é o reagente, é quem entra, é o combustível que entra no processo. Então vem comigo, Ricardo. Onde está a glicose aqui, ó? É ela que entra aqui, ó, no começo do processo, tá bom? E o que sai desse processo todo? Depois que acontece tudo isso daqui, o que vai sair? A gente sabe que sai 2 etanóis, 2 etanol, né? 2 etanóis, tá aqui, ó, fermentação alcoólica ou etanólica. Sai também 2 gás carbônicos, aqui, ó, são os dois carbonos ou 2 gás carbônicos, também dióxido de carbono, como você preferir, da descarboxilação do ácido pirúvico, né? Antes de formar acetaldeído, ó, foi. Veja que é importante você lembrar que não tem descarboxilação na fermentação lática, tá? Então não tem formação de gás carbônico na fermentação lática, isso é novidade, é da alcoólica isso daqui só. E também não poderia deixar de dizer o produto mais procurado da fermentação toda, aquele mais desejado, que é a energia, são os ATPs aqui, ó, 2 ATPs de energia que vem do lucro líquido aqui da glicólise, né? Eu gasto 2, mas ganho 4, então um lucro líquido aqui no final de 2 ATPs de energia, que é o que eu quero. Porque veja bem, gente, quando o fungo, a bactéria ou até a planta faz fermentação alcoólica, acredite você, ele não está fazendo porque ele quer o álcool. Sim, ele está fazendo, também não é porque ele quer o gás carbônico, não. Ele está fazendo porque ele quer energia, ele está desmontando a glicose, fazendo todo esse rolê aqui para obter os 2 ATPs de energia por cada glicose que ele desmonta, certo? Acontece que de brinde, de lambuja, vem 2 resíduos, que são o etanol e o gás carbônico. Tudo bem? Acontece que o micro-organismo, ao fazer isso, ele não sabe que ele está produzindo etanol e gás carbônico, mas isso está saindo do processo. Nós, seres humanos, já percebemos que esses micro-organismos produzem essas coisas e prontamente nós a gente já lança a mão, o ser humano obteve vantagens a partir da fermentação alcoólica pelos produtos que são produzidos dela, certo? O fungo quer energia e nós queremos etanol e gás carbônico. Como? Então vem comigo para as aplicações práticas da fermentação alcoólica. Então, pessoal, como eu disse para vocês, existe um fungo especial, na verdade, um fungo muito utilizado pelo ser humano, tem o nome científico de Saccharomyces cerevisiae. É uma levedura. O que é uma levedura? É um fungo unicelular. Parece uma coisa muito do outro mundo, mas ele é mais comum do que você pensa. Você compra ele na padaria, tá? Você compra lá 50 gramas lá por R$ 1,50, ele é muito baratinho. Você compra o famoso fermento biológico, aquele que se usa para fazer pão, tá? Não é o fermento químico, tá, gente? Não confundir o fermento biológico, que é um fungo, é um ser vivo,
né, é um micróbio, microscópico, ele é unicelular, né, cada fungo é uma célula só. Mas não confundir esse ser vivo com o fermento químico, tá? Que é outra coisa. O fermento biológico, que é esse fungo, ele faz fermentação alcoólica, quando ele é privado de oxigênio. Atenção, ele é capaz de fazer respiração quando tem oxigênio, afinal ele tem mitocôndrias. Porém, se você tirar o oxigênio dele, ele fala, não tem problema, eu deixo de fazer respiração, eu posso fazer fermentação alcoólica, tá? E a gente aproveita esse fungo que faz fermentação alcoólica para obter os produtos dessa fermentação, tá? Que é o álcool e o gás carbônico. Vamos lembrar? O fungo ele pega a glicose, quebra a glicose para obter energia. Ele produz etanol e gás carbônico sem querer. Mas a gente observando isso fala, opa, vou usar. E é assim que produzimos etanol, álcool como, por exemplo, combustível, ou álcool que você usa na limpeza, ou álcool 70 que você higieniza suas mãos, é produzido como? Nas usinas, nas destilarias. Pega-se o caldo de cana, que é fonte de açúcar, glicose, tá? Tem sacarose, mas tem glicose também. Deixa lá para o fungo, coloca nas dornas de fermentação, são digamos assim, recipientes enormes, né? Onde se coloca o caldo da cana, cheio de açúcar, mais o fungo, tá? Mais essa leva desse fermento em grandes quantidades, então eles não compram na padaria, eles compram de toneladas isso daí, certo? Fecham para não ter oxigênio, senão ele vai fazer respiração celular, se tiver oxigênio. Fecha para não ter oxigênio, então ele vai ser obrigado a fazer fermentação alcoólica. E aí, para obter sua energia, ele vai também produzindo etanol e gás carbônico. O gás carbônico, ele sai por um respiro, tá? E o etanol começa a ficar lá na mistura. Ao final do processo, ele produz tanto etanol que ele mesmo se afoga no próprio álcool. O álcool mata ele, tá? Aí você tem uma figura, você tem uma mistura chamada de mosto fermentado. O que tem? Tem água, tem o etanol, o álcool que o fungo produziu, o próprio fungo morto, resto de açúcar que não foi consumido na fermentação e outras coisas. O que o pessoal faz? Dá uma filtrada nessa mistureba toda e manda para a destilaria. Na destilaria, aquele caldo com um monte de coisa misturada é aquecido. E a gente sabe que diferentes substâncias no líquido evaporam a diferentes temperaturas, que vocês já devem ter visto isso na química, na parte de separação de misturas, né? Então o álcool é um dos primeiros que evapora. Então tem naquela mistura um monte de coisa, inclusive o álcool produzido pelos fungos, pela levedura. Então aquece aquela mistura e quando chega a 70 graus o álcool começa a evaporar. Ele sobe, né, o vapor de álcool para uns tubos, lá em cima esse vapor de álcool ele é resfriado de novo e ele começa a gotejar, a virar líquido, que é o álcool purificado, é o álcool separado da mistura. Esse processo é chamado de destilação. E quanto mais se destila, mais purificado é o álcool, ou mais forte é o álcool. Daí você tem o álcool 40%, 50%, o álcool 70%, o álcool 90% e o álcool puro, que é o álcool anidro. Quanto mais destila, mais puro vai ficando o álcool, né, mais purificado, certo? Então é assim que obtém o álcool. Mas precisa, antes de destilar o álcool, ter uma fermentação alcoólica feita por um ser vivo, que transforma basicamente a glicose em álcool. As bebidas alcoólicas são feitas desse jeito também. Se você pegar a cachaça ela basicamente é a mesma coisa que eu falei da produção do álcool, só que de forma mais artesanal. Enfim, se pega o caldo de cana, né, põe para fermentar, o fungo lá, a levedura fermenta, produz o álcool, né, a partir do açúcar do caldo de cana, né, no processo de fermentação alcoólica, né, que a gente acabou de ver. E aí pega aquela mistura e coloca no alambique, que é um pequeno destilador. E aí conforme o álcool evapora, quando é aquecido da mistura, e depois vai pingando na condensação, você vai obtendo a cachaça, ou pinga, que tem esse nome porque vai pingando no final do processo, né? Como não é totalmente destilado, vira uma mistura, não é álcool puro, vira uma mistura, que é uma bebida alcoólica chamada cachaça. E todas as outras bebidas alcoólicas destiladas são feitas do mesmo jeito, né? O rum é feito da mesma forma, só que em vez do caldo de cana, é feito a partir do melaço da cana. Dá um saborzinho um pouco diferente, uma bebida ligeiramente diferente. Mas primeiro pega o melaço da cana, que é rico em glicose, o fungo fermenta, transforma em álcool, pega aquela mistura, destila, purifica, o que sai é o rum.
O uísque é a mesma coisa, só que feito com caldo de cevada ou de milho, se for um bourbon, que também é rico em açúcares, que vai ter glicose. O resto do processo é igual. Algumas bebidas são envelhecidas em barris de carvalho depois de prontas, outras não. A vodka é feita também a partir dos carboidratos, das glicoses que tem nos cereais ou na batata. O saquê das glicoses que tem no arroz. O que muda é o substrato, é a fonte de glicose, mas o resto, a parte da fermentação, a reação básica da fermentação e depois o subsequente processo de destilação é tudo muito parecido em todas as bebidas. A tequila é feita a partir de um caldo adocicado, né, de um fruto, de um cacto mexicano chamado agave azul, certo? Ele fornece o açúcar e a partir de então faz a bebida, a tequila e outras derivadas como o mezcal e outras aí. Então vejam vocês que produção de bebida alcoólica é muito parecida com a produção do álcool que você usa para higienizar as mãos ou como combustível, só muda a fonte desse combustível, até porque nos Estados Unidos o álcool é feito a partir do milho, que também é fonte de glicose, ao invés da cana. Olha só, mas tudo é fermentação alcoólica, pessoal. E aí você deve estar me perguntando, mas e as bebidas, essas são as bebidas destiladas, e as bebidas fermentadas, como o vinho e a cerveja? Na verdade, pessoal, todas as bebidas são fermentadas. É que a cachaça, o uísque, o rum, a tequila, todas elas, além de fermentado, primeiro é fermentado, mas depois é destilado. Então os destilados também são fermentados antes. Agora, as bebidas que o pessoal chama de fermentadas, elas só são fermentadas sem destilação. Cerveja, pega um caldo de cevada, que é um cereal rico em glicose, põe para fermentar, né? O fungo vai fermentar aquele caldo, vai produzir um pouquinho de álcool, graduação da cerveja mais baixa, interrompe e você tem um líquido cheio de com um pouco de álcool e gás carbônico, que o fungo produz também, chamado cerveja gaseificada, certo? Para o vinho, qual é a fonte de glicose? Tá fácil. O caldo da uva. Então, você pega o sumo da uva, né? Você pega, põe para fermentar, mistura com o fungo, ele vai produzir o açúcar da uva em álcool e depois você só engarrafa e você não precisa destilar. Aquela mistura do suco da uva, né, semi-fermentado, com álcool já é um vinho. Tá bom, pessoal? Então, e se eu destilar o vinho, acontece alguma coisa? Sim, se você pegar o vinho, por exemplo, e destilar, você pode obter o conhaque, que é uma bebida destilada a partir da fermentação do caldo da uva, que vai fazer o vinho depois, esse destilado aí, derivado, é o conhaque, ou a destilada aguardente vínica, ou a grappa, outros destilados a partir do vinho ou do suco de uva fermentado. Tá bom, pessoal? Então é assim que se faz álcool combustível e bebidas alcoólicas. Mas também, né, gente, a gente só está falando de bebida alcoólica, né? Ninguém aqui quer pensar nisso, quer ficar falando de bebida. Tem outra coisa, outro produto que você consome até mais que o álcool, que é feito a partir da fermentação alcoólica. Nossa, tem alguma coisa que eu consumo mais que álcool? Tem. Que você consome todo dia de manhã, à tarde, no seu dia a dia. É o nosso pãozinho de cada dia. Afinal, sua avó vai lá na padaria, sua tia, sua mãe vai lá na padaria comprar o fermento biológico, não é para fazer bebida em casa, eu espero. Elas vão para fazer pão. E aí o produto de interesse não é mais o álcool, não é esse resíduo. O produto de interesse agora é o gás carbônico. Para quem já fez pão em casa, ou já viu fazer pão caseiro em casa, já sabe como é que é o negócio. Pega água, farinha, né? Tem gente que coloca aí leite, ovos, cada um tem uma receita, açúcar e tal, enfim, cada um tem uma receita em casa, mas a farinha e a água basta, certo? A farinha tem amido, e amido é fonte de glicose, tá aqui o carboidrato que vai ser usado. E aí, depois, por último, você coloca o fermento biológico, aquele da padaria, tá? O Saccharomyces cerevisiae. Por que você coloca o fermento? Para fazer a massa crescer, não é verdade? E para quem já fez pão em casa já sabe, você mistura o fermento na massa e já leva para o forno? Na verdade, eu tenho que colocar o fermento na massa, esperar o pão crescer para depois levar para o forno. Então, muita gente deixa o pão até enrolado no cobertor, deixa lá em cima da mesa, mas tem uma técnica para não
para saber a hora que o pão está do tamanho certo? Se tira uma bolinha de massa do pão, mergulha num copo d'água e espera. E o pão tá lá debaixo da toalha, do guardanapo, do cobertor, sei lá que o pessoal coloca em cima. Você não tá vendo o pão crescendo, mas você tá vendo a bolinha. Quando a bolinha que tá no fundo do copo com água sobe, aí sim você sabe que é o momento certo de colocar o pão no forno. Aí você descobre ele lá debaixo do guardanapo e vê que ele cresceu, tá bonitão. Que tipo de mágica, que tipo de feitiçaria é essa? Não é feitiçaria? É biologia? Então vamos lá. O que tinha dentro misturado no pão, misturado com a massa? Um ser vivo, o fungo, o fermento. Para sobreviver, para obter energia, ele precisa fazer fermentação. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer energia, mas sem querer, coitadinho, ele produz álcool e gás carbônico. O álcool mistura na massa e o gás carbônico é quem faz o pão inchar, estufar. O pão cresce, não é porque cria mais massa. O pão cresce porque enche de gás carbônico, certo? A hora que você corta o pão pronto, a massa ela é compacta, ela é maciça ou está cheia de buraquinhos dentro? Não é cheia de buraquinhos a massa? É onde o fungo estava. O buraquinho é a bolha de gás carbônico que ele fez. Então, aquele espacinho dentro é a bolha de gás carbônico que ele fez. Tá? Então, você tem vários fungos ali, cada um fazendo sua fermentação e produzindo gás carbônico. Todos juntos faz a massa encher de gás carbônico. Por que eu quero isso? Para a massa ficar mais leve, aerada, tipo um daqueles chocolates cheio de gás dentro, cheio de bolinha dentro de ar, que eu não vou falar o nome também porque ninguém está me pagando, mas é o soufflé. Pois bem, o pão, na verdade, é um soufflé de massa. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, a fermentação é essa. E por que eu levo no forno depois que cresceu? Porque se eu levar ao forno antes, eu mato o fungo, coitadinho, de calor. Ele morre com o calor. Eu mato ele antes da hora. Eu mato o fungo antes que ele faça o pão crescer, que ele produza o gás carbônico, tá? Então, tem que esperar a massa crescer, aí eu levo para o forno. Quando eu levo para o forno, ele morre, você não vai comer o bichinho vivo, tá bom? E uma coisa que vocês todos devem estar se perguntando, que é o que ficou na cabeça de vocês. E o álcool que está na massa? E o etanol que ele produziu e penetrou na massa? Aqui vai a má notícia para você, seu bebum. Quando você come o pão assado, esse etanol já não está mais lá, porque com o calor do forno ele evapora e desaparece. Então você come o pão sem álcool. Gente, então só para concluir essa aula, né, eu tenho aqui uma demonstraçãozinha prática de uma fermentação alcoólica. Fazer aqui um experimentozinho rapidinho para vocês, para a gente entender na prática como é aquela fermentação que eu acabei de mostrar para vocês para fazer álcool, para fazer bebidas alcoólicas, tá? É mais ou menos assim que funciona. Então eu vou fazer aqui, ó, aqui comigo, Ricardo, mostra aqui para a galerinha aqui, ó. Tem uma garrafinha vazia de plástico, né? Uma garrafa de água vazia, água, né? Açúcar e o nosso protagonista aqui, que é o fermento. Isso aqui é um ser vivo, é o fungo que faz a fermentação alcoólica, é o Saccharomyces cerevisiae. Então o que eu vou fazer? Vou encher essa garrafinha aqui com mais ou menos metade dela de água. Você pode fazer na sua casa, viu? Muito simples, muito fácil. Né? Se eu não molhar tudo aqui tá bom, mais ou menos metade dela, né, de água. Mais ou menos uns 250 ml de água, já é mais o suficiente, tá? Quero a quantidade desse copo. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o fermento, tá? Mais ou menos uns 20 ou 30 gramas de fermento. Não se esqueçam que é um ser vivo, tá, gente? E ele gosta de uma temperatura amena. Se você fizer com água muito gelada, o processo demora para acontecer, tá? Vou pegar aqui, ao olho mesmo, tá, gente? Não tem medidas exatas. Vou fazer uma fermentaçãozinha só em casa, só para ver, né? A gente vai evitar pôr a mão para não contaminar o fermento. Sua mão tem bactérias. Bactérias são outros organismos que podem fazer fermentação. Evita também ficar falando em cima, como eu estou fazendo, porque saem bactérias da boca, né? Olha, acho que esse tanto tá bom, ó. O tanto de fermento aqui, ó, no fundinho da garrafa, vocês estão vendo? Eu vou pegar, vou colocar só mais um tico aqui. Pronto. O que eu vou fazer aqui, ó, para dar uma misturada boa? Eu vou chacoalhar,
Dá uma chacoalhada aqui, né? Misturei, ó, parece um leite, né? Ou parece um whey que você toma quando você vai na academia, mas não é, tá? Eu posso beber isso? Pode, não faz mal, né? Você vai ter uma dor de barriga, mas não é tão, né? Faz menos mal que muito remédio por aí, viu? Mas tem gente que gosta do sabor, tem gente que não gosta. Vamos chacoalhar mais um pouquinho, pronto. Agora tem que colocar a comida dele, né? O açúcar, né? Ele vai fermentar o quê? Né? Se não tiver o que fermentar. Então aqui eu tenho, não devo ter nem 50 gramas de açúcar aqui, né? Então, vou colocar aqui uma quantidade razoável de açúcar. Tá caindo tudo para fora aqui para ir mais rápido. Ao olho também, tá? Uma quantidade aqui. Lembrando que esse açúcar que eu estou colocando é a sacarose, um açúcar cristal comum, tá? Mas, só mais um pouquinho já tá bom. Mas, tá bom. Não deu nem 50 gramas de açúcar também. Mas o fungo não usa sacarose, tá, gente? O fungo usa glicose. Ele vai quebrar a sacarose no primeiro momento, né? Lembrando que a sacarose é glicose mais frutose, é um disacarídeo. Ele vai desmontar a sacarose com suas enzimas e depois vai começar a usar a glicose desse açúcar aqui, né? Glicose e frutose. Vou mexer bem para misturar tanto açúcar, né? E lembrando que eu tampei bem a garrafa. Por quê? Para não entrar oxigênio. Sem oxigênio, ele vai ser obrigado a fazer a fermentação. A fermentação para obter energia. Ele não quer produzir álcool, ele não quer produzir gás carbônico. O que ele quer é energia. Mas, como resíduo desse processo, vai produzir álcool e gás carbônico. De uma hora para outra, assim, já de uma vez? Não, tá? Vai demorar um tempinho. Então a gente vai esperar aqui umas 2 ou 3 horinhas, depois a gente vai voltar a olhar essa garrafinha, como que ela tá, tudo bem? Te aguardo daqui a pouquinho. 2 horas depois. Olha o que nós temos aqui, ó, dentro da garrafinha. Vocês estão vendo, conseguem ver aí, ó, cheio de bolhas, né? Por que tá cheio de bolha? Parece uma espuma. Na verdade, você está vendo justamente as bolhas de gás carbônico que a levedura, que o fungo produziu. Então, você tem ali, lembrando da fermentação, ele teve açúcar, não teve oxigênio, então ele foi obrigado a fazer fermentação alcoólica com esse açúcar para obter energia. Aí, de quebra, ele produziu sem querer os resíduos, que são álcool, que está aqui dentro dessa mistura, tem álcool, e gás carbônico nessas bolhas, certo? Inclusive, agora eu vou abrir, né, ele para a gente ouvir, ver se vai fazer um barulhinho do gás carbônico aqui saindo, aqui pertinho do microfone, vamos ver. Opa, até demais, olha quantas bolhas ele produziu, né? Então, pessoal, e outra coisa, além disso, tá um cheiro do quê? Vem cá, Eduardo, vem cá sentir aqui o cheiro. Tem que tomar cuidado. É cheiro do quê? De álcool, né, Louro José? Tá gostoso, né? Dá até vontade de passar debaixo da mesa, né, Louro José? É cheiro de álcool. É cheiro de álcool. Então, pessoal, aqui está uma demonstração bem prática e bem fácil, simples de fazer, de uma fermentação alcoólica. O fungo foi obrigado a produzir gás, para poder produzir energia, liberar a energia da glicose que ele usou, ele foi obrigado a produzir gás carbônico, que vocês viram, e álcool que tem aqui dentro. Agora, vocês me dão licença, que eu vou aproveitar aqui o meu fermentado. Estou brincando, não façam isso em casa, tá bom, pessoal? É isso aí, então. Então era isso, pessoal. Essa foi minha aula de fermentação alcoólica, com os fundamentos, com a equação básica e com as aplicações práticas do processo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido bem o processo. E é legal que vocês tenham entendido para o próximo assunto, que é respiração celular. Continuem estudando, continuem vendo as aulas do canal. Espero vocês aqui de volta para as próximas aulas. Tudo de bom, grande abraço e tchau, tchau.